que você faria se tivesse se preparado a vida toda para casar com o príncipe herdeiro e um dia depois de casar, ele lhe dispensou para assumir o trono sozinho? O único problema é que você agora carrega um filho dele que precisa esconder. Lembram que paramos no momento em que essa testuda apareceu se agarrando ao rei imperador? Pois a Astelle sabe quem ela é. É a senhorita Marianne, filha do Marquês Crawshay. A dama cumprimenta educada, falando que a conhece porque já foi em seu baile de debutante. Claro que naquela época o Marquês não era tão influente como atualmente, já que hoje o que se sabe é que ele é o braço direito do imperador e de sua família. Olha o Theo escutando tudo atentamente. Nesse momento, um cavaleiro de cabelos ruivos se aproxima gentilmente e cumprimenta Astelle. Seu nome é Claude Velian e ele se apresenta como secretário de Sua Majestade, o Imperador. Assim que a Marianne escuta o nome de Astelle, ela pergunta se é aquela exilada, deixando o clima pesado na mesma hora. Mas adivinha quem vai salvar o dia? O pequeno Theo faz uma fofa reverência ao conde, cumprimentando ele e a senhorita, e todos ficam admirados, surpresos e acham aquilo uma fofura. A Astelle fala que ele aprendeu aquela etiqueta com seu bisavô. O Claude fala que aquele jovem mestre é bem educado, e nesse momento o Kaysen se afasta do braço de Marianne e dá a ordem de Velian prosseguir. O secretário começa a conduzir Astelle, que chama Theo para acompanhá-la, e o menino é tão educadinho que dá um tchauzinho para a senhorita testuda, e essa bruxa vira a cara ignorando ele. Mesmo assim, ele cochicha para a mãe que ela parece uma princesinha, e depois que o grupo se afasta, a Marianne até tenta chamar a atenção do imperador em vão. Ele a olha como se fosse lixo e depois se afasta da garota. Bem feito! E entram no lugar. O Claude se desculpa por conta da Marianne, já que ela não sabe os detalhes da situação de Astelle para estar ali. A garota diz que não tem problema, inclusive pede perdão por causar algum incômodo nos protegidos de Vossa Majestade. O homem parece meio confuso com aquele comentário e depois explica que a senhorita não é bem o que Astelle estava pensando, ou seja, ela não é a nova noiva do imperador, nem nada do tipo. E agora quem fica pensativo é a Astelle. Aquilo é estranho, já que o Kaysen é jovem e seria normal ele ir atrás de uma noiva. Claude mostra o quarto luxuoso que foi designado para Astelle, e nele existem 3 criadas que se curvam respeitosamente se colocando a serviços da mulher. O homem fala que preparou de acordo com as necessidades dela, e ele mesmo pretende ficar ali apenas alguns dias, então quer deixar o máximo de conforto possível para a senhorita. Enquanto a Astelle agradece, o Theo tá de queixo caído vendo todo aquele luxo de uma vez só. Esse menino é muito fofo. O Claude pede para ela se sentir em casa, e quando vê a expressão séria da mulher, ele pergunta se pode lhe pedir um favor. Os dois saem até o jardim para conversar e o Theo fica olhando as borboletas. O Claude começa a falar que, sinceramente, até que ela chegue na capital, o melhor é manter em segredo a questão do testamento da imperatriz e tudo que foi dito por Vossa Majestade. Ele fala que o principal motivo vai ser de evitar confusões, já que seria péssimo descobrirem que o testamento da imperatriz ainda não foi resolvido, mesmo tendo se passado 3 meses desde seu falecimento. É fácil acabar no tiro cruzado entre os nobres e a família imperial, e Claude afirma que os do sul poderiam se aborrecer. Com uma cara sinistra, ele diz que não é bom uma rebelião no sul, logo agora que finalizaram os problemas no norte. Astelle só consegue pensar que o sul sempre foi um território pacífico. Não faz sentido eles fazerem uma rebelião, né? Mas o Claude continua falando que existem casos em que coisas insignificantes ficam avassaladoras. Esse homem está olhando para ela de forma estranha e a Astelle não deixa aquilo barato. Ela pergunta para ele se aquilo por acaso é problema dela e o conde fica chocado. E tenta disfarçar a surpresa com um sorriso bobo, mas Astelle fala que quando o testamento for revelado, a atenção das pessoas se voltará totalmente para ela, assim como a simpatia do povo, enquanto a imagem do imperador será manchada perante todos. Depois de trocar um olhar mortal com o Claude, ela fala inocentemente que quem se beneficiaria mais com aquilo seria seu pai.
O secretário faz uma cara de surpresa e Astelle sabe que ele deve achar que ela é bem pouco inteligente e lamentável. Ela não pode se destacar muito para não atrair suspeitas, mas também não pode se fingir de ignorante para que ninguém tire proveito dela. Ficando vermelho de vergonha, o Cloud fala que é difícil enganar alguém sábio, né? E pede de qualquer forma para ela não causar tumulto, porque essa é sua real vontade naquela situação. Para tranquilizá-lo, Astelle fala que não quer estar envolvida no assunto da capital, por isso vai voltar para o leste quando terminar aquele trabalho. Ele agradece imensamente e se despede, já que as negociações aparentemente acabaram. Se a dama precisar de algo, ele deixa claro que pode lhe pedir, mas sua expressão gentil fica fria quando se afasta. Ele pensava que por ser uma imperatriz que foi expulsa, ela seria apenas uma menina ingênua que não sabia de nada. A dama é realmente filha do Duque Riston? De uma forma ou de outra, ele vai precisar vigiá-la por um tempo. Voltando sua atenção para o seu filho, a Astelle vê Theo aproximar a mão de um arbusto estranho e grita para ele se afastar. Correndo, ela segura sua mão e manda não tocar naquilo. Se ele tocar, seria muito perigoso. Ele teria coceira pelo corpo todo e seria insuportável. Theo, como educadinho, concorda e promete que tomará cuidado. Já que o imperador não visita aquele lugar, ele é bem mal gerenciado pelo visto. Curioso, o menino olha para sua mamãe e pergunta se o cara malvado é o imperador. A mulher fica chocada e sorri depois concordando e falando que já tinha lhe dito isso antes. Ela então se lembra de seu casamento e de como Casey nem deve considerar que o menino é dele, já que os dois passaram apenas uma noite juntos. E além do mais, na fatídica cena, o imperador tomou uma pílula contraceptiva, dizendo que não queria lhe dar trabalho por hora, né? Naquela época, ela pensou que ele estava sendo atencioso. Ela precisa parar de pensar no passado. Afinal, como podem ver, depois ela descobriu que a pílula falhou e não serviu de nada. Chegando no quarto, ela fala que pediu para as empregadas prepararem um banho para ele. Então, Theo vai se banhar para se sentir mais descansado. Porém, antes de abrir a porta, ela escuta vozes questionando se ela é mesmo a filha do Duque e a imperatriz perdida. As empregadas estão fofocando sobre ela, querendo saber se ela quer seduzir o Duque de novo e como fará aquilo com aquele corpo raquítico. A mulher fica chocada e mesmo assim abre a porta, surpreendendo as criadas. Ela diz de forma séria que quer dar banho na criança. Elas prepararam o banho? As criadas gaguejam que já o fizeram, e quando Astelle dá as costas para elas, elas se questionam se ela vai deixar aquilo passar. Porém, a mamãe diz que vai buscar uma muda de roupas pro Theo e pede para a criança esperar ali fora se for possível. O queridinho concorda sorrindo e ao fechar a porta, ela se vira com uma expressão séria. Elas realmente não pensaram que ela deixaria aquilo passar em branco, né? Vai, querida, mostra quem merece ser imperatriz de verdade. Ela fala de forma séria para elas irem chamar o mordomo agora mesmo e vão precisar contar exatamente o que fizeram e falaram e depois pedir para chamarem novas empregadas para substituí-las. As três a olham chocadas e tentam pedir desculpas, mas a querida não quer chorinhos. Ela fala que não precisam dizer mais nada para ela e só não castigou elas imediatamente assim que ouviu aquilo, porque não poderia fazer isso na frente de uma criança. Ela afirma que podem falar mal dela em outro lugar se quiserem, mas não admitem que falam mal dela em lugares onde um menino possa escutar. Ela ordena que saiam agora mesmo e façam o que ela mandou direito, porque ela vai conferir depois se falaram a verdade. Então nem adianta inventar mentiras. A mulher suspira e então se volta para outra porta indo abri-la. Afinal, seu filhinho está esperando. Mas bem nesse momento, escuta um toque na porta das empregadas e fica surpresa. Não é possível que essas novas empregadas já tenham chegado. Ela espera que as novas não cometam o mesmo erro e autoriza a entrada de seja lá quem for. O mordomo aparece gentilmente na porta e pede a licença da senhorita Astelle. Vários criados surgem de todos os cantos e trazem inúmeros presentes, joias e roupas luxuosas, as deixando no quarto. O mordomo informa depois que tudo é colocado no lugar, que aquilo são presentes do imperador enviados diretamente para ela.
A Stella fica chocada. O que é aquilo tudo? Ela olha atônita para ele e se curva, dizendo que não precisa de tudo aquilo, mas mesmo assim pode agradecer a Sua Alteza. Ela vai devolver os presentes prontamente. Diante daquilo, o mordomo fica confuso e a mulher torna a dizer que não vai receber os presentes. Ele fala gaguejando que o imperador convidou ela para jantarem juntos naquela noite e por isso enviou aquilo tudo. Ele está esperando que ela os use durante o jantar. E a Stella fica mais perdida ainda. Por que ele fez aquilo de repente? Para fugir da situação, a mulher pensa em algo. E nesse momento, a cena corta para a sala do rei, onde ele está conversando com seus secretários sobre questões políticas. Ele ficou sabendo que o Duque Riston começou a se mover e recebe um documento de Claude. O Duque tem ficado quieto por muito tempo e aparentemente finalmente começou a fazer algo suspeito. Claude fala que aquela é a oportunidade perfeita para a majestade limpar a capital desses nobres. Sinistramente, Kaysen diz que precisam dar mais tempo para ele cavar sua própria cova. E começa a pensar que o Duque Riston é alguém muito irritante politicamente, porém minucioso e cuidadoso. Até agora ele não tinha achado nada para apontar na cara dele, mas agora a Stella está bem próxima de si. Nesse momento ele escuta uma batida na porta e deixa entrar o mordomo todo trêmulo. Ele fala que sobre o trabalho que o deu não correu tudo muito bem, porque aparentemente a senhora Stella pediu que lhe dissesse que é uma honra, mas fez vários ataques recusando o pedido. A querida disse que não pode ir porque precisa cuidar do menino. Logo, implora pela generosidade dele em perdoá-la, já que ela também não pode jantar com ele e também vai devolver todos os presentes. Depois desse verdadeiro bombardeio, o Kaysen fica em choque, sofreu um ataque crítico, hein? E o Claude tá chocado pelo imperador ter enviado presentes para uma mulher e ela ter recusado. Logo ele que não permitiu que nenhuma dama ficasse ao seu lado por 6 longos anos. Kaysen pergunta com uma expressão de extrema raiva o que aquilo significa, e o mordomo reitera que ela disse que tinha de ajudar o menino a comer. Ela não deixaria isso na mão de uma empregada que acabou de conhecer, e além disso, não teve tempo de explicar para ninguém sobre os hábitos alimentares da criança. O silêncio se segue na sala e Kaysen fala que já que ela não pode nem vai deixar o menino sozinho, então por que não o leva para o jantar também? Olha a cara do mordomo e do secretário diante daquela sugestão. Enquanto isso, o pequeno Theo espirra após o banho, já que foi mencionado. O que será que vai sair desse jantar, hein? Agora estamos no tal evento, onde a Stella está dividindo a mesa com o seu bebê, o ex-marido, a senhorita Marianne e o Claude. O que poderia dar errado, né? Theo está com seu ursinho na mão e sua mamãe fala que ele precisa deixar o Levin de lado para comer certinho. Muito obediente, o menino deixa o brinquedo e enquanto a comida é servida, ela pensa que infelizmente não pode recusar uma oferta do imperador 2 vezes seguidas, mas ainda não entende o que ele estava pensando a convidando. Uma carne chique servida e Marianne elogia o sabor da carne de cervo, dizendo ser muito boa. Aquilo lhe faz lembrar da competição de caça do ano passado e Claude comenta que nesse ano a donzela foi escolhida como rainha do outono, quando o evento terminou. Foi a melhor competição de caça que tiveram em muito tempo. Ouvindo aquilo, o Theo cochicha perguntando para Stella, chamando-a de tia, o que era uma rainha do outono. Ela explica sorrindo que na capital existe um evento de caça no outono, uma competição, e no final uma das damas solteiras é escolhida como a rainha do outono. Aquilo é uma tradição. Marianne pergunta por que o sobrinho dela não conhece sobre aquilo, e a Stella comenta que não acontecem muitas dessas no leste. Abrindo um sorriso perverso, a testuda fala que está se sentindo meio mal por ele nunca ter visto um festival daqueles. Soa tão triste. Para deixar o clima mais leve, o Claude comenta que a senhorita Stella tem mais experiência com caçadas que os dois. Ela deve ter presenciado mais que eles e se quiser poderia contar. A mulher fica em silêncio alguns segundos e diz que tinha 17. Provavelmente ela e o imperador tinham cerca de 17 anos quando aconteceu uma grande competição de caça que ficou marcada em sua memória. O Claude ouviu falar disso. O príncipe herdeiro na época, Kaysen, foi o grande campeão do evento.
A mulher fica em silêncio um pouco e depois fala na cara dura que naquele dia ela ficou sentada o dia todo esperando para que a competição acabasse. Foi chato e difícil. Como faz muito tempo, ela não se lembra de mais nada. A cara do imperador fica cheia de ódio e ele cerra os punhos na mesa. Aquela competição aconteceu há 9 anos atrás, e lá estava Astélia entre as damas da alta corte, sendo obrigada a conversar e ficar sentada e se perguntando quando aquele evento chato iria ter fim. O que lhe dava ânimo eram as palavras de Kaysen, de que ela deveria esperar, já que ele tentaria capturar a melhor presa possível para ela. Isso a mantinha no seu lugar à espera de seu querido príncipe encantado, querendo que ele chegue logo. E enquanto isso, Kaysen estava abatendo um cervo muito grande com uma única flechada. Porém, ao se aproximar dele, mesmo que seu grupo tenha elogiado o tiro, o príncipe pensa que aquilo não é o bastante. Ele continua avançando para olhar ao redor, porque quer o melhor alvo possível. E ao chegar numa clareira, todos fazem silêncio e dão de cara com um cervo lindo, belíssimo, com uma pelagem dourada da cor de ouro. Aquilo sim é digno da Astélia. E sorrindo, Kaysen puxa sua flecha e atira na criatura. Porém, ele acaba errando o local e se preocupa em descer correndo do seu cavalo, já que ele não queria dar um fim tão doloroso para o cervo. Assim que ele cai, o homem se aproxima do animal e puxa uma faca para que ele não sofra por muito tempo. Porém, no segundo em que ele ia fincar no bicho, uma flecha desconhecida atinge o animal antes. Aquilo foi algo afrontoso de se fazer na frente da família real, e o homem que atirou pede desculpas por cometer aquela indelicadeza com o príncipe herdeiro. Quem atirou foi ninguém mais, ninguém menos que o Duque Riston, o pai da Astélia. Isso aí vai acabar em briga. Essa rinha dos dois é de muito tempo pelo visto. O que será que vai acontecer? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!